Oi, me chamo Milton Lecuri, sou terapeuta e quero poder apresentar aqui para vocês o tipo de terapia que eu me disponho a oferecer às pessoas. Eu denomino essa terapia de permaterapia, baseada no termo perma, que significa permanente, sustentável, contínuo, pensando exatamente nessa questão da sustentabilidade de algo que tem uma força que permite que ela se autossustente. E aí a diferença fundamental dessa proposta é que ela é uma terapia integrativa, onde a gente vai poder abordar as questões todas que diz respeito às necessidades de crescimento emocional de um indivíduo baseado nele como um todo. E o que é o indivíduo como um todo? É importante salientar que a nossa formação como ser, como indivíduo, ela não é apenas material, nem apenas orgânica, nem tampouco apenas essência. Existem alguns corpos, né, que se associam dentro desse invólucro que nós chamamos de corpo. E fundamentalmente a gente tem a base de outros corpos, digamos assim, ou de outros organismos, né, que são fundamentais à existência de todo ser vivo na Terra, nesse planeta. Então, a gente tem a essência mineral, a gente tem a essência vegetal, a essência animal na nossa composição enquanto indivíduo, como ser humano. E além dessas três bases, digamos assim, de formação, a gente também tem uma base que seria uma base astral, a qual permite que haja, né, essa força sensível que permite a vida dentro desse processo. E, sobretudo, né, formando essa entidade, o ser humano, nós temos o eu, que corresponde à nossa consciência. Então nós estamos falando de corpos que são mais densos e corpos que são mais sutis. Porém, todos eles acontecem ao mesmo tempo e se completam, tendo em vista que nenhum deles pode existir sozinho dentro dessa perspectiva, dessa realidade ordinária que nós vivemos. Então, a mesma importância que nós temos que dar ao corpo, nós temos que dar ao espírito, que dar à mente, que dar aos nossos órgãos e às nossas emoções, enfim. Uma coisa não anda sem a outra. E, por um outro lado, todas elas individualmente têm o seu desenvolvimento também, porém dependente dos outros corpos todos. Então, esse olhar integral, esse olhar integrativo, né, faz com que haja uma permanência nessa proposta, porque não é apenas uma questão de olharmos para as nossas questões intelectuais, ou apenas de olharmos para os nossos problemas físicos, ou para os nossos problemas emocionais ou psíquicos, e tampouco apenas para os nossos dramas ou as nossas dúvidas espirituais. É claro que dentro da nossa percepção humana, ao longo da história do homem, a gente tem desenvolvido, né, um crescimento em consciência, um crescimento em conhecimento, em tecnologia, enfim,
E a história mostra tudo isso. Porém, existe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, e tenho aprendido isso inclusive e principalmente ouvindo, né? Aprendendo a ouvir, aprendendo a ouvir com o coração e não com a razão. E quando preciso, também ouvindo com a razão. Ou seja, o todo ou as partes, todas elas são importantes, né? Mas é importante entender que tem coisas que precisam serem tocadas num âmbito, numa profundidade ou num lugar que nem sempre é racional, nem sempre tem uma justificativa ou uma explicação, mas ela toca, ela diz algo que é incontestável, né? Então, é importante aprender esse caminho do sentir, do ouvir, né, da intuição, porque ela começa com uma coisa muito importante e que é algo que aparentemente é muito simples, mas ele é fundamental para o desenvolvimento de cada um de nós. E ela acontece, né, na nossa vida, às vezes inconscientemente, e pode se tornar consciente, que é a observação. Uma das coisas mais importantes para que nós possamos nos desenvolver emocionalmente, como indivíduos, é aprender a observar. E observar significa também ouvir. A gente não observa só com os olhos. Existem muitas formas de observar. Então esse aprendizado, sabe, da sutileza, né? Esse aprendizado que passa despercebido, né, ao longo de uma vida às vezes, porque nós estamos forjados, né, a seguir as necessidades que o mundo nos impõe, a paradigmas que muitas vezes a gente nem tem. Se perguntar por quê, você não sabe responder por que você faz tal coisa, ou age de tal maneira, e tem determinados costumes, porque é paradigmático. Você veio no mundo e já fazia aquilo. Então, você, por observação também, né, está aí inclusive a ideia da observação como algo extremamente importante. Desde a nossa natureza mais tenra, a gente aprende a andar, a falar, observando, né? Então, a importância da observação. E o mundo nos oferece um mote contínuo de paradigmas que você simplesmente entra nele, olha, observa, todo mundo faz assim, eu também faço assim. E aí você entende que aquilo é real, é verdadeiro. Então, uma das coisas importantes, e muito importantes e fundamental no nosso desenvolvimento, é observar. Uma outra coisa muito importante nesse processo, para que você quebre esse ciclo paradigmático e possa romper com esse processo e começar a pensar, é perguntar por quê. Muitas vezes a gente faz as coisas e não pergunta por quê. E a gente se satisfaz em simplesmente fazer, com o resultado que algumas coisas nos trazem, ou às vezes até com sofrimentos, com dores, com emoções difíceis. É assim mesmo, né? O mundo caminha desse jeito, é assim que tem que fazer, isso é importante e tal. Então, a permaterapia é um processo onde eu ofereço ferramentas que para cada pessoa, cada indivíduo, com a sua particularidade, com a sua impressão individual, pode buscar esse resgate dessa identidade. E com ferramentas distintas, não existe um método, um processo único para cada pessoa, né? Dentre as ferramentas que eu trabalho já há praticamente 18 anos com florais. Tenho uma formação acadêmica de biólogo, porém ao longo da minha vida eu fui seguindo para o desenvolvimento do comportamento humano,
e fui me enveredando por processos alternativos, digamos assim, naturais, profundos, sobre o comportamento humano. Então eu trabalho também muito com a meditação, com os processos filosóficos de busca de autoconhecimento, com cura prânica, enfim, são muitos processos e desenvolvimentos também, né? com cristais, com algumas plantas, mas sobretudo a consciência, né? O despertar da consciência de quem é você, de quem sou eu, né? Porque a gente nasce e aprende a se desenvolver para o mundo. E tem um determinado momento que todo esse caminho que você faz para fora fica uma pedrinha ali no sapato incomodando, e chega uma hora que fica grande esse incômodo. E aí você precisa começar a fazer o caminho de volta e compreender que você precisa entender quem você é, saber da sua essência, saber da sua antropologia, né? Saber o que é ser, o que significa a existência, o que significa a sua permanência nesse mundo, essa passagem, essa transição. Então, quando não há essa sede, não faz sentido nada do que eu estou falando. Então tem que haver uma sede, tem que haver um querer, tem que haver uma querência, né? Algo dentro que pede para ser nutrido por esse saber, por esse conhecimento. Então eu me disponho a oferecer o meu conhecimento, o meu amor, a minha contribuição generosa, porque eu também quero receber generosidade, quero poder trocar isso com as pessoas através desse processo. Então, quem estiver interessado em conhecer um pouco mais de si próprio e o seu próprio caminho e se desenvolver nesse processo, né, de autoconhecimento, que pode ser num primeiro momento querendo tirar alguma dor, né, conhecer algum processo traumático que ao longo da vida vem carregando, né, e pode ser algo ancestral, tem muitas possibilidades, né? Mas todas elas são viáveis e possíveis de serem sobrepujadas e que possa haver também uma ascensão, né, ainda nessa existência, seja ela qual for. Mas isso cabe a cada um de nós, né? O meu trabalho é facilitar, e aí cabe a cada um que estiver dentro de um processo de autoconhecimento seguir nesse processo e entender a profundidade, entender a urgência, entender a responsabilidade, enfim, né, que é estar consciente, que é estar vivo, né, que é a existência de cada dia na sua vida. E isso é clareza, isso é despertar, né, um despertar de consciência, né. Então, fica aqui o meu WhatsApp para quem tiver interesse em entrar em contato, DDD 11 98412 2020, DDD 11 98412 2020. Agradeço imensamente a atenção de vocês e desejo que sejam muito felizes e que haja sempre paz no seu coração. Um abraço.